Boa noite, iniciando gravação aqui da revisão do nono período da Faculdade de Direito, Prática Processual Penal. Senhores, mas eu estou aqui mais para tranquilizá-los, mais para orientá-los com relação a N1. A nossa N1 eu acredito que terá um procedimento mais simples, tá? Mais simples. Conversei com o Renato e ele autorizou que eu fizesse a N1 nos modos da atividade de frequência. Claro, com a correção depois, conferência dos alunos que fizeram, etc. Tá? O professor Felipe Serra também vai fazer dessa forma. Só eu e ele que damos a aula de prática no nono período. Né? Só nós dois. E nós vamos fazer dessa forma. Lá no portal de vocês, nós temos uma aba de provas que serão postadas as N1, as provas N1, e uma aba tradicional que a gente já usa, que é a aba das atividades, né? Aquela é o portal da faculdade. Tem um que é o portal de provas e outro que é o portal da faculdade, não é assim? Pois não. Eu vou postar a nossa N1 lá no portal normal da faculdade, igual a gente estava fazendo uma atividade de frequência. Vou postar lá. Devo postar amanhã. Já vou postar amanhã. Tá? Vou postar amanhã e já abrir o site para resolução da questão, da peça processual. Então vocês vão ter de amanhã, tá? Amanhã eu vou postar a questão, até o dia da prova. Até o dia da prova, para vocês fazerem e me enviarem. Então, quando vocês entrarem no portal para fazer a prova, vai estar disponível a questão, nomeada como N1. Vai estar disponível essa questão nomeada como N1, prova de prática. Vai ter o exercício lá e normalmente o sistema acho que dava 40 linhas só para a gente fazer a petição, ficava um pouco apertado, né? Eu vou liberar uma opção lá que é para vocês me enviarem um arquivo de Word. Então vocês vão fazer na casa de vocês com calma. Pode rever aí com algum colega, não tem problema. Faz a sua petição, monta ela toda direitinho, com todos os requisitos que a gente estudou, salva no arquivo de Word, entra no portal e envia para envia via atividade, né? Envia via atividade e encerra a atividade. Tá? Como se tivesse resolvido a atividade, anexando o arquivo. Quando chegar para eu corrigir, eu vou fazer o download do seu arquivo, vou corrigir a petição e depois eu vou lançar a nota da N1. Tá? Então aí já vieram algumas perguntas aqui, ó, do Paulo. Então a partir de amanhã vai valer como prova? A partir do momento que eu lançar, Paulo, eu vou lançar amanhã no seu horário, tá? Eu vou disponibilizar amanhã só no seu horário. Mas já vai valer como prova. Por quê? Se eu disponibilizo, por exemplo, amanhã ao meio-dia, mais ou menos. Então, do meio-dia até o dia da prova, a prova de vocês é dia... Eu tô com medo de mexer aqui na tela aqui e de sair a conexão. Vamos ver aqui, peraí. Tô com ela aberta. A prova de vocês... Opa. É dia... Vamos aqui. Dia 27, né? Lá na frente. A prova de vocês é dia 27. Tá? Prova dia 27. Então, de amanhã até dia 27, vocês vão ter prazo para entrar no sistema, fazer a prova e mandar para mim via arquivo de Word. Vai ter a opção lá de anexar um arquivo de Word. Eu acredito que vai dar certo, tá? Nós vamos conseguir dessa forma. Boa noite, Alcino. Repito, sim. Eu
conversei com o Renato e ele autorizou que eu fizesse a N1 do nono período de prática, eu e o professor Felipe Serva, nos moldes de uma atividade de frequência. Mas é claro, né? O aluno tem que entrar lá, no horário, no período marcado, fazer a questão e eu vou habilitar uma opção para vocês me enviarem um arquivo de Word. Vocês vão me enviar um arquivo de Word junto com a finalização da questão e depois eu vou corrigir esse arquivo de Word e lançar a nota, tá? Eu espero adesão da turma toda, porque é muito sério isso. Isso vale nota para vocês aí no currículo. Eu estava fiscalizando lá as questões de prática, eu percebi ali mais ou menos 20 alunos, 25 alunos fazendo tentativas das questões. E nós sabemos que nós temos uma turma muito maior. Então nem todos os alunos estavam sequer fazendo as questões. Isso é muito, muito sério. É um comprometimento de vocês, né? Com relação aos exercícios. Tá? Então, quando vocês forem fazer minha prova, eu vou deixar recados lá para vocês, tudo direitinho. Pode ser que eu coloque também a questão no arquivo PDF separado, para quem quiser abrir só o arquivo PDF, para já ir montando a petição. E depois que a petição estiver prontinha, salva no arquivo, aí entra no sistema, como se estivesse fazendo a questão, só anexa a questão, me manda e finaliza. E aí vocês vão estar quites com a prova. Em nenhum vai ficar pendente só a minha correção. Certo? Se entrar na questão amanhã, terá que enviar no mesmo dia que visualizar? Olha, eu acabei de falar aqui, Rafael, porque eu vou deixar paralelo ali à atividade de frequência de N1, eu vou deixar um arquivo PDF, que é a questão da prova. Não é? É a mesma questão da prova lá de dentro da atividade da N1. Então não há necessidade de entrar. Não é? Eu não sei se você entra agora, depois de você desligar o computador, ela finaliza. Deve finalizar, né? Você tem que fazer de uma vez só, não é? Eu imagino que seja assim para vocês, aí na casa de vocês. Tá bom? Então, eu vou deixar um arquivo PDF que vai ser o enunciado da questão, o problema, caso concreto. Vocês vão bater lá no PDF, vai abrir o PDF, vocês salvam aí no computador, faz um pouco num dia, se não quiser fazer tudo na hora só. Você vai ter de amanhã até o dia da prova, até o dia 27, né, que é a prova de vocês. De amanhã ao dia 27, para entrar no sistema, vou deixar esse período lá separado e resolver a questão N1. Certo, Rafael? Todos de acordo? Beleza? A mantenedora disponibilizou para a gente um tutorial para criação da prova N1. Gente do céu, não é fácil. É bem difícil mexer no sistema na aba de provas N1. Nós aqui estamos nos esforçando para incluir no sistema, que é uma outra forma, é tudo diferente. Então ainda bem que o nono período não vai ter isso. Ficou mais tranquilo para vocês em termos de prática. Eu acho que, pelo próprio nome, já diz que ficou prático. Prática, tem que ser prático, né? Então, vocês não vão ter só no dia 27, só aqueles 90 minutos para fazer a prova, não. Não vai ser assim, não. Vocês vão ter mais tempo. É de amanhã até o dia 27, essa atividade vai estar no portal. Então, vocês, abaixo dela vai estar lá, prova N1. Prática penal. O nome vai ser mais ou menos esse. Aqui, se você clicar nela, você já entra, né? Para fazer. Então, embaixo vai estar lá, arquivo da prova N1 em PDF. Questão da prova N1. Clica no arquivo PDF primeiro. Baixa o arquivo, que vai estar a questão da prova, igualzinho lá de dentro. Já começa a montar a petição que eu escolher. Não vou falar qual que é a petição. Vou dar uma dica aqui, mas não vou falar. Vocês montam a petição, tranquilo, vocês vão saber fazer, eu tenho certeza. Depois que terminar, aí entra na atividade com calma, anexa o arquivo, que eu vou disponibilizar a opção de anexar o arquivo.
envia e encerra a atividade. Aí está resolvido. Alcina, então entra nesse arquivo e faz a peça e quando finalizar, abre a questão anexa e envia. Ué. A minha preocupação aqui, Alcina, é o seguinte, é de vocês clicarem lá vocês clicarem na prova N1, lá na aba, e já começar a contar a resolução da questão. E aí você não consegue fazer a questão no mesmo dia, desliga o computador, e aí pode ser que finalize o sistema para vocês sem você ter me enviado a questão. Eu não sei te falar isso porque essa interface é de vocês aí no computador, eu não tenho essa informação. Se for possível pausar, por exemplo, né? Se fosse possível pausar para depois você continuar, se tiver jeito, melhor ainda. Para facilitar para vocês, eu vou deixar um arquivo PDF com a mesma questão embaixo da atividade. Você abre o arquivo PDF primeiro, faz, depois que estiver pronta a sua peça, você entra na atividade prova N1, anexa o que tiver que anexar lá, finaliza e terminou. Isabela, Rony, vai precisar colocar doutrina e jurisprudência ou somente deixar espaço indicando? Só indicando, não precisa de colocar jurisprudência não. Só sugere. Nos termos da jurisprudência, nos termos da doutrina tal. Não precisa de copiar e colar. Quem quiser, já que vocês vão ter tempo, né? Né, Isabela? Quem quiser, já que vocês vão ter tempo, de amanhã até o dia da prova, montar uma petição completinha, copiar e colar um arquivo de jurisprudência, fazer um recuo. Cada um vai bolar um estilo, é assim que o advogado faz. Cada um tem um estilo de escrever a sua petição. Tem uns que põem numa janelinha jurisprudência ou um trecho de doutrina. Ou se você quiser copiar um pedacinho lá do Código Penal que fala do artigo tal, você copia. Você pode pôr ele em itálico, recuar à esquerda, recuar à direita, dar um espacinho. Tá? Do jeito que vocês acharem melhor. Tá bom, Paulo? Pode ser enviada mensagens no grupo da sala sobre isso? Pode, Paulo, mas seria interesse dos alunos de estarem aqui na live para saber disso, né, cara? Eu vou fazer o seguinte, Paulo. Eu vou colocar lá uma mensagem muito clara na parte descritiva da atividade, da prova N1, e no grupo de discussão. Vou avisar, ó, nossa prova N1 estará na aba aqui das atividades, né? Na aba das atividades, é lá que tem que entrar para fazer a prova N1. Mas pode avisar sim, Paulo, tá? Infelizmente não é todo mundo que está vendo aqui. E eu tô gravando essa live aqui, vou disponibilizar também no sistema para quem eventualmente perder, poder ouvir esses recados todos depois. Tá bom? Eu acredito que não teremos problemas. Nós vamos conseguir fazer a petição, enviar e liquidar aí a N1, tá? Vai dar certo, tá bom? Mais alguma dúvida? Não, né? Sobre isso? Beleza. Eu vou pedir para o Renato, coordenador, na medida do possível, avisarem vocês também pelo Messenger lá da Faculdade de São Lourenço, do portal, que as provas de prática do professor Felipe, do professor Felipe Servo e do Rony Amaral vão ser na aba das atividades lá, não vão ser no próprio portal e não no portal de provas, tá? Porque vai ficar mais fácil. Lá vocês vão entrar, fazer a atividade, anexar o arquivo de Word da atividade e eu vou receber, o professor Felipe vai receber, nós vamos corrigir e depois lançar a nota, tá bom? Bom, sobre a prova, revisão em si agora. Eu fiquei devendo para alguns alunos que me questionaram no Messenger aí da faculdade. Alguns alunos estavam com dúvida na peça de apelação e de recurso em sentido estrito. Ora, a peça de apelação e a peça de recurso em sentido estrito pode parecer um bicho de sete cabeças, mas ela é mais simples do que parece. Vamos à estrutura das duas petições. Lembrando que toda vez que eu estou diante de uma decisão do juiz, primeiro eu tenho que ir lá no artigo 581 e avaliar todos aqueles incisos lá para saber se é uma daquelas hipóteses. Porque se for, eu vou recorrer em sentido estrito. Se não for, eu vou recorrer
Se não for, eu vou recorrer via apelação, certo? Tá bom? Vamos fazer dessa forma. Então, sobre o recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito. Petição de recurso em sentido estrito. A petição é dirigida para o juiz de direito. Então, o endereçamento lá em cima da petição, excelentíssimo senhor juiz de direito, da vara criminal tal. Número do processo. Começa lá com o denunciado, provavelmente deve ser o denunciado no caso concreto, num crime de ação penal pública. O nome dele, já qualificado, vem respeitosamente a presente Vossa Excelência. Ou o nome do denunciado, já qualificado, em que contende com ou em face de Justiça Pública ou do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Vírgula, vem respeitosamente a presente de Vossa Excelência com fundamento no artigo 581 do Código de Processo Penal interpor recurso em sentido estrito. Tá, mas o espacinho pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Tá? Essa é a folha de rosto. É a folha de rosto. Tá? Então, ainda nessa folha de rosto, recebido o recurso, mais um parágrafo nessa folha de rosto. Primeira folha. Recebido o recurso, requer sejam suas razões que estão anexas enviadas ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para novo julgamento perante uma de suas câmaras criminais. Pede espera deferimento, São Lourenço, nome do advogado OAB tal. Então essa é a folha de rosto, tanto do recurso em sentido estrito, quanto da apelação. Aí na segunda folha, a partir da segunda folha nós temos o que a gente chama de razões de recurso. Eu tenho lá, aí eu começo dessa forma: razões de recurso em sentido estrito, razões de apelação, recorrente, fulano de tal, recorrido, Justiça Pública ou Ministério Público. Na apelação eu coloco apelante, fulano de tal, apelado, Justiça Pública ou Ministério Público. Essas expressões que eu estou dando agora, o próprio regimento interno do Tribunal de Justiça prevê, tá? Você põe lá, infelizmente tem essa frescura. Egrégio Tribunal de Justiça. Procura no regimento interno do TJ de Minas para você ver se isso não está previsto lá. A forma de tratamento do tribunal é de egrégio tribunal e a forma de tratamento dos desembargadores é de excelentíssimos desembargadores. Então, vamos lá. Egrégio Tribunal de Justiça. Embaixo, excelentíssimos desembargadores. Abre um tópicozinho. Resumo do caso. Faz um resuminho do caso. Bem curto. Depois, se tiver alguma preliminar para arguir, por exemplo, preliminar de cerceamento de defesa. Eu queria ouvir uma testemunha lá na primeira instância, o juiz não deixou. Eu protestei, pedi para constar a minha resignação na ata, constou, isso o exercício vai falar. E aí a primeira coisa que eu tenho que falar aqui, ó, preliminar de recurso em distrito ou preliminar de apelação. Põe lá um capítulozinho, né? Depois do resumo dos fatos, abre um capítulozinho. Das preliminares de recurso. Número 1, cerceamento de defesa. No dia da audiência, foram roladas tantas testemunhas pela defesa, o juiz só ouviu 3, todas foram intimadas, todas estavam presentes, o juiz não quis ouvir a quarta e a quinta testemunha, o advogado apresentou sua resignação, foi constado em ata, portanto, o procedimento deve ser anulado até a data, até a audiência, no momento em que não foram ouvidas aquelas duas testemunhas. Então, o objetivo da preliminar é anular a sentença, que já teve sentença, né? Já teve sentença de condenação, anula a sentença, volta lá na audiência para ouvir aquelas duas testemunhas. Por que a preliminar tem que estar nessa posição da petição? Porque ela é preliminar, ela tem que vir primeiro. Aí você resolveu a preliminar? Cerceamento de defesa? Resolveu. Abre o capítulo do mérito do recurso. Aí você fala assim, começa falando, superada a matéria preliminar, ao que admitimos somente por suposição ou por amor ao debate, passemos à análise do mérito. E trabalha com o mérito. Aconteceu isso, né? Trabalha com o que você tem de mérito, da matéria de mérito. Pra você tentar absolver o seu cliente lá no tribunal. Terminou o mérito, pode
incluir trecho de jurisprudência, súmula do Supremo, do STJ, copiar e colar um trecho do Código Penal, do Código de Processo, que seja. Terminou? Aí no final você coloca dos pedidos e requerimentos ou conclusão. Eu, nas minhas petições, gosto de colocar conclusão. É o último capítulo. E aí você encerra assim: isso posto, pede e requer. Número 1. Aí você vai tanto para recurso em sentido estrito quanto para apelação. Requer seja o recurso recebido, conhecido. Ponto. Requer seja o recurso. Requer que o recurso seja recebido e conhecido. Primeiro pedido seria esse. Quando vocês forem advogar, vocês vão ver que vocês vão fazer isso num parágrafo só. Fica melhor, fica mais... fica melhor de ouvir. Quem quiser fazer num parágrafo só, vocês vão ver em modelos de recurso aí, normalmente é num parágrafo só. Eu estou falando para fazer por número, porque fica mais didático. Então, exposto, pede e requer. Número 1. Recebimento e conhecimento do recurso. Ponto. 2. Requer sejam reconhecidas a preliminar de cerceamento de defesa. O primeiro pedido seu tem que ser esse. Requer seja reconhecida a preliminar de defesa para anulação do feito até a audiência de instrução ou julgamento. Ou para anulação do feito, renovando a audiência de instrução e julgamento para o oitivo das duas testemunhas que não foram ouvidas. Beleza? 3. No mérito, requer seja provido o recurso. Lá nas alegações finais, a gente requer a procedência. Na primeira instância, né, a gente requer a procedência ou improcedência do pedido, certo? Na segunda instância, tanto o TJ quanto do STJ ou do Supremo, a gente fala assim, ó, requer seja dado provimento ou negado provimento. Aqui eu quero provimento, né? Então, requer seja dado provimento ao recurso em sentido estrito ou à apelação para reformar a sentença de primeiro grau, absolvendo o cidadão por esse motivo. Se você não tiver nenhum motivo, coloca por falta de provas, 387, inciso 7 do Código de Processo Penal. Beleza? Tá? E um pedido último e derradeiro, só para não ficar sem ele, requer, acaso não seja esse o entendimento do tribunal, requer seja a pena reduzida de acordo com critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Tá vendo? Encerra o recurso, São Lourenço, dia tal, advogar, pronto. Tá feita aí a recurso em sentido estrito, a apelação, mais ou menos essa estrutura. Beleza. Ficou pendente esse recado aí para alguns alunos. Outra coisa. Eu quero que vocês destaquem para a minha prova N1. É o que vai cair. Petições que envolvem a liberdade do cidadão. Principais petições dos advogados. E, excluído, obviamente, a ação de habeas corpus. Não vou pedir habeas corpus. Mas eu posso pedir ou um relaxamento de prisão, uma petição simples de relaxamento de prisão, ou uma liberdade provisória, um pedido de liberdade provisória, ou uma revogação da prisão preventiva. Vamos a elas. Quando eu te der um exercício, e vocês podem pegar o último exercício que a gente fez de relaxamento de prisão, vai ser muito próximo daquele, se for uma petição de relaxamento. Quando você estiver diante de um caso, de uma situação que é algo muito assim, grotesco, em que ou um delegado ou um juiz estão cerceando a liberdade do cara, está deixando o cara preso de forma ilegal, uma prisão ilegal, que não pode ter a prisão daquele jeito, quando eu peço lá, apresente a peça cabível, você tem que apresentar o relaxamento de prisão. Repito, em HC não vale, tá? Vou colocar isso na questão, inclusive. Amanhã eu vou montar essa questão de manhã, tá? Nem montei ainda. Então, prisão ilegal, relaxamento de prisão. Quando eu estou diante de uma prisão legal, só que é uma prisão em flagrante. Quanto tempo que dura o flagrante mesmo, professor? 24 horas.
Do momento em que o camarada é preso até o momento em que o juiz, na audiência de custódia, por exemplo, vai entrevistar o cara para decidir se relaxa a prisão ou se apresenta medidas diversas da prisão, medidas cautelares diversas da prisão no 319, por exemplo, como uso de tornozeleira eletrônica, o juiz, né? Ou se o juiz decide por manter a prisão e converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva, esse interstício do flagrante, até antes do juiz converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, é aqui que cabe o pedido de liberdade provisória. Então, quando eu te pedir isso na prova, é claro que eu vou mostrar para vocês que estamos nessa fase. O cara acabou de ser preso, está ali na delegacia, o delegado está finalizando o auto de prisão em flagrante, vai avisar o juiz ainda não decidiu pela conversão em prisão preventiva. Você foi chamado como advogado para apresentar aí, para tentar tirar o cara da cadeia. Qual petição que você vai apresentar? Pedido de liberdade provisória. E a terceira? Na terceira eu já tenho a instrução formada, denúncia oferecida e recebida pelo juiz. Estamos ali aguardando a audiência de instrução e julgamento já há algum tempo, e não marcou essa audiência de instrução e julgamento, o seu cliente está preso. Está preso aí uns 3 meses já, por exemplo. Aí a família falou, doutor, pelo amor de Deus, tenta tirar meu filho de lá, ele está preso. Tá? Caberia HC? Lógico que caberia. Mas o HC não vale. Então eu vou te perguntar, qual que é a peça que você vai apresentar num caso desse? Denúncia já foi recebida, o processo penal está em andamento, estamos aguardando a audiência de instrução e julgamento. O cara pode ter sido preso ali no passado em flagrante, que já foi convertida em prisão preventiva, ou então a prisão preventiva foi decretada no curso do processo. Depois que o promotor ofereceu a denúncia, ele oferece a denúncia e pede a prisão do cara. O cara está guardando em liberdade no inquérito. Mas o promotor oferece a denúncia e com a denúncia ele faz um pedido de prisão preventiva. O juiz dá essa prisão preventiva e prende o cara. Percebam que é uma prisão no curso do processo, não é uma prisão em flagrante? Qual que é a petição que nós usamos para isso aqui agora? Pedido de revogação de prisão preventiva. Tá? Sobre a petição de relaxamento, é uma petição simples. Se quem estiver cometendo a ilegalidade de cerceamento da liberdade for o delegado, por exemplo, eu manejo o pedido de relaxamento de prisão, a petição, ao juiz de direito. Excelentíssimo juiz de direito, distribuo. Se não tiver número de processo ainda, eu distribuo o pedido de relaxamento. Lá no site do tribunal tem essa opção. Então eu vou, excelentíssimo juiz de direito, dá, não sei qual que é a vara, põe um tracinho, dá a vara criminal, ou da vara criminal de São Lourenço, que é uma só. Não tem número de processo ainda, porque está na fase de inquérito. Qualifico, né? Não é uma primeira petição ao judiciário, então eu tenho que qualificar ele todo. Posso usar a procuração nos moldes do 44. Não esqueço da filiação da data de nascimento. Né? Em face de justiça pública. Né? Tem que apresentar pedido de relaxamento de prisão pelos fatos, fundamentos a seguir expostos. Aqui basta você narrar fatos e direito junto. O que aconteceu, como que ele foi preso, por que a prisão é ilegal. Vai estar claro que a prisão é ilegal. E no final, nos pedidos, você vai pedir que seja considerada ilegal a prisão, e uma vez sendo considerada ilegal a prisão, que a mesma seja relaxada. Ponto. Espeça-se alvará de soltura. E intime-se o promotor de justiça. Pede espera deferimento de São Lourenço. Tá? Na petição de liberdade provisória. No flagrante. Juiz de direito. Endereçamento. Não tem o número do processo ainda. Eu vou sugerir no exercício, por exemplo, que não tenha. Pode ser que tenha. Pode ser que já tenha ido para o juiz lá para ele despachar sobre a conversão ou não, mas ele ainda não despachou, então já vai ter número de processo. Então, se tem ou não número de processo, depende da questão. Qualifica, por quê? Porque é uma primeira petição que você está oferecendo para o juiz, você qualifica tudo de novo. Tá?
narra os fatos, só o flagrante foi desse jeito que aconteceu, só que não justifica a manutenção da prisão em flagrante, seja porque admite fiança, seja porque a regra é da liberdade, não do cárcere, ele tem condições de aguardar o processo em liberdade. Vai lá no 312, os requisitos da preventiva, vai servir para a liberdade provisória. Então, os elementos que autorizam a preventiva, que logo esse flagrante vai ser convertido em preventiva, se você mostrar que ele não incide nos 4 elementos, ele tem direito de ficar em liberdade, tá? E os pedidos tradicionais, requer seja deferida a liberdade provisória com expedição de alvará de soltura, intimação do MP, pede espera deferimento, beleza? E o pedido final de revogação da preventiva, o processo já existe, juiz de direito, número do processo, não precisa de qualificar a parte de novo, basta falar fulano de tal já qualificado, beleza? Narra os fatos do jeito que você entende coerente, no final você vai pedir a revogação da prisão preventiva com consequente deferimento da liberdade provisória. Espeça-se alvará de soltura, intima o MP e faz um pedido derradeiro, acaso não seja de interesse de Vossa Excelência a manutenção, o deferimento da liberdade provisória, que autorize alguma medida cautelar diversa da prisão prevista no 319 do Código de Processo Penal, por exemplo, tornozeleira eletrônica, tá bom? Ou prisão domiciliar, que seja. Pede espera deferimento, assinou o advogado, acabou a petição, tá bom? Deixa eu ver aqui. Paulo, 2 vezes o Paulo aqui. Para converter prisão em flagrante para preventiva, 24 horas? Dá uma olhada lá no Código de Processo Penal, no capítulo da prisão em flagrante. Isso mesmo. Aí usa a petição de liberdade provisória antes da conversão? Exatamente. Por quê? Porque se já converteu em prisão preventiva, aí não é mais o pedido de liberdade provisória. É o pedido de revogação da prisão preventiva. Certo, senhores? Ok. Então, estamos de acordo. Vou dar uma avisada no Renato lá sobre a nossa N1, que vai ser nesses termos que eu falei. Vou deixar essa live gravada aí no portal da faculdade. Já vou encerrar aqui. Abraço.